Continuando no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, do Espírito Patrícia, nós seguimos lendo, o capítulo de ação e reação. E nós tínhamos parado numa situação em que dois irmãos, numa disputa de herança, um que é prejudicado o outro, que ia andar a cavalo e acabou caindo, quebrando as pernas. E, como forma de se redimir, o causador, à época, de todo aquele imbróglio, sofreu um acidente na encarnação seguinte, que a gente tem notícia, e perdeu as pernas. Aí vai cair sempre naquela discussão, que não é isso de resgate, de ação, reação, causa e efeito, não é tão simples quanto a gente possa tentar entender, há muitas complicações nesses processos, de resgate, e muitos envolvem a incapacidade de compreensão do processo todo em si, do próprio, digamos, protagonista de tudo. Porque muitas vezes na dor e sofrimento, quando você percebe que causou mal a alguém, muitas das vezes você acha que precisa passar uma situação semelhante para que sua dívida, digamos assim, esteja quitada. E no fundo, não é nada disso. A gente não precisa criar situações em que fortaleça a ideia da lei de Talião. É tudo uma questão de sintonia mais fina, de entendimento, de compreensão, mas que ainda foge, em grande parte, da nossa capacitação de lidar com essas situações. Mas, continuando aqui, o Ivo fez uma pergunta interessante. Na revolta, resgata seu karma, Então, será que aquelas pessoas que passam pelas situações, mas se revoltam, aproveitam alguma coisa? Aquele que se revolta não aproveita o sofrimento como preciosa lição. Sofre, às vezes mais. Resgata. A diferença do bem sofrer e mal sofrer é a aceitação e a compreensão do sofrimento. Aceitando o sofrimento, ao desencarnar, é socorrido e logo está bem. Desencarnando, revoltado, não terá o socorro e continuará sofrendo até se tornar humilde, respondeu Frederico. A revolta faz mal a ele mesmo. Faz com que seja desagradável, seja uma pessoa que os outros não gostam de ter no seu convívio. Ela se amargura e sofre mais. Vimos um casal de cegos. Ser cego não é fácil. Basta fechar bem os olhos e pensar que ficaremos por muito tempo assim. Cada um deles tinha ações diferentes para estar sofrendo esta reação. Ela, por ciúmes, mandara cegar uma pessoa. Na existência anterior, ordenou a 2 capangas que sequestrassem uma jovem rival, passassem veneno em seus olhos e a abandonassem na floresta. A jovem teve a visão quase toda danificada. Quando a mandante do crime desencarnou, sentiu remorso, que a fez ficar cega. Reencarnou e trouxe para a matéria os olhos sem vida. Isso é um clássico exemplo da incompreensão do processo, Que o remorso, não permite que você entenda o processo e assimile aquilo. Acho que você tem que sofrer. E o remorso com ela foi tão grande que ela ficou cega já no mundo espiritual.
e reencarnou com essa deficiência. Então, essa coisa do bem sofrer, do mal sofrer, é muito complexa, né? Porque sofrer é difícil em qualquer situação para qualquer um de nós nesse patamar. Mas como ele fala ali, quem bem sofre, quem sofre mal, a diferença é abismal, é muito grande. Porque é aquela coisa que a gente já discutiu, né? O que a gente acha de sofrimento, para quem entende o que está acontecendo, entende o processo, sabe por que aquilo está acontecendo, em verdade não sofre, porque ele entende, ele aceita, porque ele está entendendo por que aquilo aconteceu e muitas vezes não vem relacionado a nenhuma forma de manifestação que remeta ele à mesma situação que vivenciou no passado. Tudo isso está relacionado intimamente com a nossa culpa, de achar que para resgatar a gente tem que sofrer o que o outro sofreu. E basta entender, mas entender de verdade o que a gente fez, o que aconteceu de fato e por que as coisas tomaram esse ou aquele rumo. Silvio, eu só queria falar, pegar um gancho aí. O que acontece? A Diva, na semana passada, deu isso aqui, o Ivo a pergunta que o Ivo fez é a resposta que a Diva fez na semana passada, daquela pessoa que está com karma e não, eu vou vencer e tal, aí dominar. Ele não teve conhecimento, a compreensão da situação dele. E outra coisa que me veio à cabeça, eu não me lembro mais o nome dessa entidade, mas é uma entidade muito ligada ao espiritismo do Nordeste ou da Umbanda, não sei bem. Era um cara que era cangaceiro, e aí Lampião ia defender, ia tomar conta de uma cidade, e ele se antecipou e avisou as pessoas. Lampião descobriu, deixou ele cego na caatinga, cara, furou os olhos dele, e hoje em dia ele não se revoltou, entendeu? Ele vamos falar assim, um santo. Não sei se vocês conhecem o nome, ele me fugiu o nome agora, sabe? Mas tem um personagem assim, justamente nesse caso aqui da cegueira. Só que esse aqui teve o sentimento de culpa, né? E ele tinha feito uma coisa boa, então a culpa deixou de existir, é só isso. Uhum. Eu não lembro o nome dele, não, mas eu já ouvi acho que essa história também. Ele Só um é. pouquinho, Diga. voltando só um pedaço lá atrás, quando ele fala das pessoas revoltadas, né? Que ninguém quer ficar perto, que são desagradáveis, essa coisa toda. Nós estamos ficando mais velhos, né? As pessoas que ficam revoltadas no nosso dia a dia, né? Eu acho muito interessante quando a gente vê mundo espiritual, entre aspas, né? E mundo carnal, vamos lá, como tudo está tão interligado e tão junto, né? E que a gente não tem distância. E às vezes a gente vê esse processo do envelhecimento, as pessoas ficando revoltadas. E as pessoas que vão ficando mais revoltadas no processo do envelhecimento são aquelas também que vão ficando mais solitárias. É mais ou menos isso daí, que eu me lembrei disso agora. E isso é um fato, né? Essa coisa também, a gente vai tendo mais, não sei se é impaciência, mas com essas pessoas que são assim, que a gente tem energia ruim, a gente tem cada vez menos saco de estar perto delas. Isso é uma verdade. E isso vai aumentando na gente, quanto mais, digamos assim, não vamos dizer velho, mas experientes nessa vida encarnada, a gente atura cada vez menos essas pessoas chatas. E não é porque nós estamos nos tornando, porque nós estamos nos tornando chatos também, não. É porque a gente não tem mais paciência para ficar naquele rame-rame. Pô, para que isso? Vai. Acho que a gente vai se aproximando, talvez, começa a passar a subida e a descida da vida. A gente começa a se aproximar, ver que está chegando. Em algum momento vai chegar um momento que a gente abandone isso aqui
e parece que, pô, eu não vou. Ela tem menos tempo do que tinha, não vou perder tempo mais com isso, não, com essas picuinhas, com esse cara chato, não. Ele quer ser chato, fica sendo chato aí com quem quiser aturar ele, eu não vou aturar, não. Acho que é um pouco disso também. Aqui a pergunta interessante aqui, ó. Ele não poderia. Não, aqui. Ele é cego e inteligente. Desculpa. É espírito que quer evoluir. Ao recordar desencarnado de seu passado, de suas exigências anteriores, viu que há muito tempo fora um general que mandava cegar os vencidos. Isso chocou de tal forma que quis vir nessa encarnação cego, para não sentir mais remorso. Os dois trabalham para viver, e é ele quem a sustenta com otimismo e fé. Ele poderia cuidar de pessoas cegas, ajudá-las, em vez de reencarnar cego? Luísa perguntou. A escolha foi dele, respondeu Raimundo. Temos o livre-arbítrio. Talvez tenha temido falhar. Pode-se desencarnado fazer planos de ajudar pessoas cegas. Aqui, encarnado, muda-se muito, porque as ilusões de matéria fazem quase sempre esquecer os propósitos. Muitos falham. Desencarnados fazem muitos planos, mas a maioria volta ao plano espiritual falido. Esse é um outro ponto que ele levanta, né? Que a gente está só conversando sobre compreensão, não compreensão, aceitação, não aceitação, mas tem um medo envolvido também. No caso dele, ele tinha entendido o que aconteceu e na pergunta, né, não poderia ter vindo com a visão e cuidar de cegos e resgatar com amor, mas o que ele fala é muito interessante, né? A gente combina um monte de coisa, certamente todos nós devem ter feito um monte de combinação que não passamos nem perto de completá-las ou mesmo de iniciar algumas, porque quando a gente bota o pezinho aqui, a coisa muda muito diferente. É quase como sair de um quarto escuro para um outro cômodo com a luz acesa. A gente não lembra, não se recorda, não tem ninguém com um roteiro na mão para mostrar para a gente, agora é para fazer isso. E esse medo, que muitas vezes que ele retrata aqui, né, de você combinar tudo e chegar aqui não cumprir, pode ser também causa, como no caso dele, de alguma deficiência, alguma coisa relacionada ao que você quer resgatar, mas que não necessariamente é por incompreensão ou culpa. Isso é um aspecto que eu não estava levando em consideração até agora. Mas pode acontecer também. A pessoa vir com a deficiência porque acha que não vai conseguir, pode não resgatar do jeito que queria. Então, ela vem sofrendo aquilo para fortalecer o entendimento. Diga, Jay. O que acontece? São as armadilhas da vida. Esse caso, ela tinha esse medo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? A mediunidade ajuda muito. Pô, eu só fico pensando, como eu falo, as armadilhas da vida. Eu tive uma graça, uma bênção, de encontrar o caminho do Espiritismo. Não que o Espiritismo seja isso, eu estou falando que ele explica e faz com que eu tenha a compreensão da minha situação, a compreensão e o entendimento do plano espiritual que existe esse mundo paralelo. Vai que se eu caísse outro tipo de religião, porque eu exercitei a fé católica, no caso, tentando me salvar na Nossa Senhora Aparecida, só cheguei a fazer 42 Ave Maria de joelho, cara. E os fenômenos persistiam. E hoje em dia, você sabe que tem essas seitas neopentecostais, que está tudo disseminado por aí. Isso aí eu acho que, sabe, é um resgate, um sequestro dessas pessoas, toda com essa sensibilidade, sabe? Eu já vi certas coisas que falam assim, pô, meu Deus do céu. E a pessoa, além de ter esses problemas, de ser fácil se desvencilhar,
se desvirtuar do caminho, aí às vezes bota a mediunidade dele para ele sofrer um despertamento, e essa mediunidade ele cai nas armadilhas da vida, e cai em algumas seitas, algumas coisas assim, que deturba totalmente o caminho dele. Também tem isso. É isso só que eu queria falar. Não, e você tocou num ponto que eu acho fundamental, que muita gente não leva em consideração. O espiritismo, acho que uma das, se não a principal função do surgimento do espiritismo, não foi para trazer evangelhos pura e simplesmente, lições de moral, foi para trazer para a humanidade uma explicação melhor do que era o mundo espiritual. Porque mesmo as formas de religiosidade, as formas de filosofia espiritualistas, elas falavam muito vagamente de espírito, de mundo espiritual, mas não detalhavam, não explicavam, não traziam conhecimento do que era o mundo espiritual. Isso ninguém pode negar que o espiritismo trouxe. Então, para mim, essa é a grande despertar que a doutrina espírita traz para a gente. Não é moral, não é ciência, que isso você vai encontrar fartamente em qualquer forma de religião, de filosofia que você vá buscar e se aprofundar. É o ensinamento de o que é, como é e como a gente pode lidar com o mundo espiritual. Esse é o grande papel do espiritismo. Nos acalmarmos em relação ao que vem depois de encarnado, explicando melhor o que é a vida espiritual. Ao ver essas pessoas, dávamos passes, alegrando... Diga. Bom dia. Bom dia. Eu estava lembrando de uma história do Chico, do menino que foi levado até ele, que tinha muitos problemas de saúde. Ele era cego, ele era mudo e tinha muitos outros problemas, né? E aí ele estava com... além de tudo que ele já tinha agravado problema nas pernas, que ele tinha parado de andar. E aí, sim, Chico ficou tocado, não sei se vocês conhecem essa história, ficou tocado, né, com o sofrimento daquela criança e tal, e aí queria fazer alguma coisa para o tratamento dele, e daí os mentores falaram que a história daquele menino, né, ele tinha uma sequência de vidas como suicida, né, então por isso ele tinha nascido com várias debilidades. E aí... todo dia, quando ele passava com a mãe por uma ponte, ele ouvia, né, o barulho da água. Ele não podia falar, não podia ver, mas ele ouvia o barulho da água, sabia que era a ponte. E ele tinha aquela tendência a se atirar da ponte. Então, em desdobramento, né, quando ele estava dormindo, o próprio espírito pediu que tirassem o movimento das pernas dele, para que ele pudesse vencer, né, nessa vida, essa tendência que ele já trazia, né, de muitas existências. Então, que ele não podia ser curado, né, daquele problema nas pernas, porque ele mesmo tinha pedido para passar por isso, né. Então, às vezes, o que a gente vê como um problema, né, a gente quer ajudar, quer fazer alguma coisa, mas a gente não tem conhecimento do todo, né, então é tudo muito relativo. O que é, o que a gente está falando, né? O que é o sofrimento, o que não é. Para ele era uma oportunidade de vencer, né, nessa vida, essa dor que ele estava passando. Que é um caso até muito parecido com o outro ali em cima, que pediu para vir cego com medo, né? Certamente ele achava que se tivesse as pernas andando, ele ia acabar se jogando novamente. Bem interessante essa história mesmo. Ao ver essas pessoas, dávamos passes, alegrando-as, fazendo-as se sentirem melhor. Fomos visitar uma escola de deficientes mentais. Um número grande de crianças ali estava. 3 delas estavam obsediadas.
Primeiramente, as cercamos e nos tornamos visíveis para os obsessores. Com delicadeza, tentamos convencê-los a acompanhar-nos, deixando suas vítimas. 2 espíritos que estavam com uma menina nos ouviram atenciosos e foi com alívio que escutamos que iriam conosco, pois estavam cansados de sofrer e a vingança não os interessava mais. Nós os levamos para o posto de um centro espírita, onde, na próxima reunião, seriam doutrinados e levados para uma escola da colônia. No segundo caso, o obsessor nos olhou desconfiado, conversou pouco, prometeu pensar em nossas propostas e saiu do local. Havia uma criança obsediada que era influenciada por 2 espíritos. Os 3 estavam bem entrelaçados. Os obsessores nos escutaram de forma confusa, não chegando a nos entender. Raimundo disse: não podemos, no momento, fazer nada. Mas este local é visitado sempre por socorristas, que darão atenção especial a estes 3, que, por erros comuns, estão entrelaçados no ódio. Como estão, se afastarmos um dos desencarnados, a criança corre o risco de desencarnação. Ela é novata na escola. Acredito que logo os socorristas conseguirão orientar esses desencarnados e levá-los para um socorro. Isso é uma situação, né, que eu já vi várias vezes em livro, né, de que a relação entre os espíritos, né, que estão tentando resgatar ou cobrar dívidas, né, às vezes é tão íntima que precisa de um tempo para preparar para eles poderem ser separados, porque isso poderá levar ao desencarne do espírito que está encarnado sofrendo a obsessão. E isso pode soar muito estranho, né, para muita gente. Poxa, mas que coisa mais esquisita, né? A relação, o contato deles é tão forte que se você tirar agora, e cai um pouco naquilo que a Sibeli estava falando, né? Tudo tem seu momento. Até esse de começar o desenlace de espíritos muito ligados por trapalhadas que fizeram, sofreram juntos no passado, tem o seu momento certo para acontecer, para desenrolar. Não pode ser feito simplesmente por uma vontade. Vamos separar, vamos ajudar, vamos aliviar o sofrimento. Tudo tem que seguir um tempo próprio para poder ser feito com precisão. Diga aí, quem é que tocou aí? O que eu achei interessante? Me veio na cabeça um livro que também me chocou, essa parte, como você falou aí, Nos Bastidores de Obsessão de Filomeno de Miranda. Eu acho que eu já comentei esse caso. Assim como esse caso da Sibeli que marcou para ela, ele se me marcou. Eram 2 espíritos que estavam tão vinculados, mas tão vinculados, que ele era maluco, né? Totalmente pampando a cabeça em virtude dessa obsessão que era colado nele. Quando ele ia para a terapia dos choques, ele tomava choque e o espírito sentia tanto choque que se afastava do corpo dele. Aí ele sentia melhor. Só que coisa interessante. E aí ele queria se acoplar de novo, como o cara mudou a atitude, estava pensando melhor, tudo melhor. Graças a Deus agora eu vou me curar, pensava assim positivamente. O que ele fazia? Ele pegava alguma pessoa da família para que gerasse ódio nessa pessoa que ele era obsessor, entendeu? A pessoa, aí ele ficava com ódio daquela pessoa obsessora e colava nele. Isso já que eu queria falar. Aquela questão da vibração, né? Você vibra uma coisa, você consegue ligar a coisas semelhantes. Quando ele fazia ele se desequilibrar e baixar a guarda, abrir a porta para ele voltar. A Gláucia está aqui? Não sei.
que me lembrou aqui, quando eu falo dos deficientes, do local que a Gláucia foi, que eu já fui também aqui em Brasília, a casa do pequeno, do menino pequeno Jesus, um negócio assim, que é só de deficientes, né? E uma situação, assim, é muito, muito, muito impactante. Muitas pessoas com deficiências, assim, dessas, de não andar, de se arrastar, gente, foi, para mim, das minhas experiências, foi a mais impactante. Eu não sei se de energia, não sei se de visualização mesmo, da diva física, olhando aquela situação, eu não sei se não sei, mas foi muito impactante o local. Imagina, com pouco que a gente sabe, já assusta, né, digamos assim, né, entre aspas, essa situação. Imagina esses ambientes, como esse que você está descrevendo, ou nas clínicas psiquiátricas para os doentes com perturbações maiores. Para quem tem uma mediunidade mais apurada ou mais ostensiva, como deve ser angustiante o ambiente. Que quantos espíritos devem estar ali nessa situação de desequilíbrio, porque não é só desequilíbrio do encarnado que a gente está vendo. Muitos dos espíritos desencarnados ligados a eles também estão tão desequilibrados quanto. E eu entendo muito bem o que você está falando, Diva, porque de alguma forma você acaba captando aquela sensação, né, aquela energia, e não tem como aquilo não gerar uma angústia na gente. Pode até beirar o desespero. Mas são realmente locais em que tem que ter muito equilíbrio para trabalhar. Para mim, deve ser quase igual a essas turmas que vão diretamente ao umbral para resgates, para acolhimento, para seja lá qual for o trabalho. As energias são pesadas demais, são desequilibradas demais, o ambiente, nada parece ser favorável. Então, se você não tiver muito amor realmente no coração, na mente, e um equilíbrio muito grande, não dá para fazer, não. O meu marido, ele entrou, eu até ria dele, porque ele entrou assim, tipo um caminho, ele passou pelo caminho, sentou e ficou de cabeça baixa. Ele não conseguiu olhar mais nada. Assim, só na entrada. Ele sentou e falou, como a gente tinha um trabalho para fazer, aí eu fui lá fazer os trabalhos, tal, isso, aquilo, né, de conversar, de visitar, ele não conseguiu. Ele ficou assim muito, muito mal. E aí ele sentou e não, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. E não saiu. Ficou sentado, tipo, sabe, assim, estático e parado. E não conseguia sair do lugar. Cada um de nós caminha como pode na velocidade que consegue. Tudo a seu tempo. Até para a gente tem o seu tempo das coisas acontecerem, né?